Boa noite, amigos. Estamos aqui com mais um vídeo para falarmos sobre finanças públicas. Aqui nós abordamos as despesas, receitas e despesas do governo federal, municipal, estadual, e hoje nós vamos tratar das contas do governo federal. Isso porque no último dia 29 de maio, o governo federal, não apenas o governo federal, mas também os municípios e os estados, publicaram um relatório resumido de execução orçamentária do segundo bimestre, que compreende tanto as receitas quanto as despesas de 1º de janeiro até 30 de abril, ou seja, do primeiro quadrimestre. Em relação ao governo federal, os números que nós encontramos neste relatório, e nós recomendamos que todo cidadão, todo contribuinte que tem interesse de saber como é que o dinheiro que você paga nos impostos, nos tributos, como é que eles são gastos, que você dê uma lida nesses relatórios. Eles são muito, assim, fáceis de entender, não tão fáceis, né? Mas pelo menos ele está de uma forma concisa, resumida, e os números eles falam por si só. Bem, com relação ao governo federal, até 30 de abril, os números que nós encontramos foram isso. Olha só, as receitas correntes do primeiro quadrimestre, ou seja, até 30 de abril, totalizaram 926 bilhões 660 milhões de reais. Comparativamente com o mesmo período do ano anterior, nós tivemos aí um crescimento significativo de 12,5%. Não é pouca coisa. Descontando a inflação, ainda nós temos um crescimento razoável. Tanto é que no ano anterior, ano passado, até 30 de abril, as receitas correntes totalizaram 823 bilhões de reais. Bom, eu vou mostrar ao final um quadro que vai dar uma detalhada maior dessas receitas em impostos e em contribuições. Mas agora o que interessa mesmo para nós, que esperamos por bons serviços, pela construção de obras, que somos os pagadores e destinatários dos serviços públicos, o que nos interessa é saber como é que esse dinheiro foi gasto. Em linhas gerais, nós vamos colocar aqui alguns números para vocês. As despesas correntes. Eu falei que as receitas totalizaram 926 bilhões e as despesas, por seu turno, aqui nós estamos falando de despesas empenhadas, tá? Porque tem uma diferença dos números que nós vamos, a classificação que nós vamos apresentar na sequência. Então, as despesas correntes, elas totalizaram 921 bilhões. Perceba que foi um pouco menor, em torno de 5 bilhões inferior às receitas correntes. Despesas com pessoal. O governo federal ele gasta uma boa grana pagando o salário dos servidores federais. E aqui nós temos, então, despesas da ordem de 112 bilhões de reais, comparado com o ano anterior, que foi de 105 bilhões, houve um crescimento de 7,07%. Chamo atenção para uma categoria de despesa que é muito importante nós sabermos, que são as despesas com juros e encargos da dívida. Só no primeiro quadrimestre, ou seja, até 30 de abril, o governo federal desembolsou 112 bilhões 390 milhões de reais para pagamento dos juros da dívidas interna, principalmente. Né? Despesas de custeio ou outras despesas correntes. Aqui eu chamo a atenção de vocês para essa categoria de despesas. Eu creio que o governo que administra bem o dinheiro público, ele tem um cuidado todo especial com essa categoria de despesa e não permite que ele cresça de forma injustificada. Não estou dizendo que o caso do governo federal aqui seja injustificável, mas seria bom que o governo federal explicasse como é que essas despesas, essa categoria de despesa saltou de 570 bilhões de reais no primeiro quadrimestre de 2023 para 696 bilhões este ano, representando um crescimento de 22,09%. Eu queria aqui destacar esta categoria de despesas. Esta é importante. Esta é a categoria que todos nós
queremos que cresça, que aumente, que seja expressiva, significativa e que o governo destine a elas o mais possível. São os investimentos, que são essas, nessa categoria que você vai encontrar as construções dos prédios, de hospitais públicos, de escolas, da construções de rodovias e, enfim, aquelas que são visíveis, a aquisição de bens duráveis. Aqui, eu creio que o governo federal tem que se explicar por que é que está se gastando tão pouco com investimento. Já publicamos um vídeo anteriormente mostrando que ano passado o governo federal só destinou a investimentos 2,6%, o que é muito baixo. Este ano, no primeiro quadrimestre, considerando as despesas liquidadas, não as empenhadas, mas as liquidadas, o governo federal investiu apenas 2,490 bilhões de reais. Se nós compararmos com o mesmo período do ano anterior, sim, houve um crescimento de 36,81%, porque no primeiro quadrimestre de 2023 investiu-se apenas 1,820 bilhões de reais. Mas vamos comparar com este número aqui. O governo de São Paulo, que tem um orçamento muito menor, ainda que seja gigantesco, mas em todo caso menor, ele liquidou despesas de investimentos no total de 2,680 bilhões de reais. Vou voltar aqui para o número do governo federal. No primeiro quadrimestre, o governo federal fez investimentos e desses investimentos ele liquidou despesas no valor de 2,490 bilhões. E o governo de São Paulo, num valor superior. Claro e evidente que ao final do ano, o governo federal ele vai ter um volume de investimento superior ao do estado de São Paulo, porque nós não queremos comparar as receitas correntes do governo federal, que é de 2,5 trilhões, que provavelmente será esse ano, com as receitas correntes do governo do estado de São Paulo, que é de 350 bilhões, mais ou menos. Em todo caso, me chamou essa atenção, mas deve ter alguma explicação. E a explicação, provavelmente, é que o governo federal está destinando muitos recursos para outras categorias de despesas, como nós vimos anteriormente, de custeio, e também para o serviço da dívida, e principalmente para o pagamento das despesas previdenciárias. Nós separamos aqui algumas funções. Funções são aquelas áreas e também poderes, como, por exemplo, o Congresso Nacional exerce a função legislativa. Consumiu 2,520 reais. Comparativamente com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 9%. Eu vou agora mostrar aqui um quadro resumo para nós não nos alongarmos muito neste vídeo. E aqui tem um quadro demonstrativo das as funções que eu reputo mais importantes, que seria judiciária, administrativa, segurança pública, assistência social, previdência social e saúde, educação e comunicações. Veja que o governo federal, ele, assim, com relação à segurança pública, investiu. Eu estou considerando despesas liquidadas, tá? É importante frisar, porque liquidadas são aquelas que o governo já testou que os serviços foram realizados. Os bens foram entregues, os serviços, diferentemente da empenhada, que apenas existe lá uma, digamos assim, uma reserva para que esses recursos sejam, recursos orçamentários e financeiros sejam aplicados. O governo federal, ele, veja que as despesas previdenciárias é a que aparece aqui com um crescimento significativo de 20,50%. Essas despesas, elas têm pressionado muito as contas do governo federal e vão continuar pressionando até que se encontre uma solução. Por exemplo, tem certas categorias do serviço público que ainda não sofreram, que ainda não estão contribuindo com as reformas previdenciárias anteriores, desde aquela que aconteceu em 98, em 2002 e agora, por último, em 2019, algumas categorias foram poupadas. Está na hora dessa turma começar a contribuir também
para diminuir o rombo previdenciário, que é significativo. A saúde, parabéns aqui para o governo federal, que houve um crescimento de 21,38% este ano. No primeiro quadrimestre, o governo destinou 47,01%. Novamente, eu volto a frisar que se trata de despesas liquidadas. A educação também teve um crescimento, que eu digo que bem acima da inflação, de 14,37%. Bem, amigos, são esses os dados que nós estamos apresentando neste vídeo. Posteriormente, nós podemos até dar uma detalhada, mas o apelo que nós fazemos é que você se ligue nesses números, que você acompanhe a execução orçamentária, o orçamento público, tanto do governo federal, estadual, municipal, porque nós dependemos da boa administração desses recursos. E agora, a depender, se nós ficarmos na dependência do Congresso Nacional, de deputados e senadores, que são aquelas figuras que nós pagamos para acompanhar, para fiscalizar, eu acredito que a gente está numa situação bem delicada, porque essa turma deixa a desejar na área da fiscalização. Boa noite e até o próximo vídeo.